que lado você está? A parábola de hoje que nós vamos compartilhar é a parábola da rede. O texto bíblico está lá em Mateus capítulo 13, dos versos 47 aos 50. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Na semana passada, nós falamos das parábolas do tesouro escondido e a parábola de grande valor. O tema que nós usamos foram pequenas, mas valiosas. Qual o valor dessas parábolas? Quem é o homem e o tesouro escondido? E o campo? Quem é o comerciante e as pérolas? Por que ele vende tudo para ficar com uma pérola? Qual o ensinamento dessas duas parábolas? No contexto da parábola da rede, nós vamos ver que somente o Evangelho de Mateus registra esta parábola. Mateus registra também mais 7 parábolas. O semeador, o joio e o trigo, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a parábola da rede. Mas lembre-se, só no Evangelho de Mateus. Ainda no capítulo 13, somos informados que Jesus, em um barco, ensinava uma multidão que estava na praia. No decorrer do mesmo capítulo, podemos perceber que as 4 primeiras parábolas citadas foram pronunciadas para a multidão. As 3 últimas, incluindo a parábola da rede, foram pronunciadas apenas aos discípulos. O texto diz literalmente: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Grande parte do ministério terrestre de Jesus foi exercido junto ao mar da Galileia. Por isso, ele aproveitava as ocasiões e os lugares para tirar lições, para ensinos, para naturalmente, perto do mar, falar de pescaria, de rede de pescadores. E ele escolheu e convidou pescadores para serem seus discípulos: Simão e André, depois Tiago e João, que eram pescadores, para os quais ele fez o seguinte convite, só para esses: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha como que Jesus usava os meios do momento para ensinar a palavra de Deus. Jesus tinha uma visão menos restritiva em relação aos judeus. Por isso, grande parte de seu ministério concentrou-se na Galiléia dos gentios. Seu objetivo básico era o de fundar o seu reino entre os povos da terra, a partir de Israel, mas não exclusivamente Israel. A rede seria lançada ao mar, ou seja, ao mundo cuja pesca seria de homens de todas as nações e povos. Jesus ilustrava com os materiais que estavam ali, junto dos pescadores. Um ponto que deve ser ressaltado é que a parábola da rede se assemelha muito à parábola do joio e do trigo, principalmente na sua interpretação. Naquela época, já existiam diferentes maneiras de se pescar, mas, sem dúvida, uma das mais eficientes é a do arrastão. O tipo de rede utilizada tinha cerca de 2 metros de largura e chegava até 100 metros de comprimento. Era imensa. Também era colocada cortiça na parte superior da rede para mantê-la no nível, enquanto pesos eram acrescentados na parte inferior para que ela alcançasse o fundo. Às vezes, os pescadores utilizavam 2 barcos, paralelos com a rede, entre eles para fazerem a pesca. Quando havia apenas um barco, os pescadores prendiam uma ponte da rede na praia, enquanto a outra ponta ficava presa ao barco, que fazia um movimento circular retornando à praia.
Esse era um trabalho pesado, que exigia pelo menos 6 homens. Eles se dividiam entre remar, lançar e puxar a rede, e até mesmo bater na água para influenciar na direção dos cardumes. Que trabalho grande! Quem é pescador tem uma ideia de como era isso na época de Jesus. Geralmente, os pescadores mais experientes procuravam as condições perfeitas, inclusive eles faziam uma identificação prévia de bons cardumes. Antes de começar a pescaria, porém, uma vez lançada a rede, vários peixes e tipos de peixes eram pescados. Obviamente, todos esses peixes vinham misturados na rede, então eles eram levados para a praia para que houvesse uma seleção. A rede não discrimina os peixes. Uma rede lançada ao mar envolve o trabalho de várias pessoas, porque ela é extensa. Portanto, quando a rede é lançada, nada está tão baixo que a rede não possa descer para alcançar um pecador, nem tão acima que não possa atingir. Ninguém é tão mau que possa ser deixado de fora, nem tão bom que se faça distinção. A rede escolhe bons e maus. Essa rede se estenderá até a consumação e dispensação da graça, até o final de tudo, que se iniciou no Pentecostes e terminará com a volta de Cristo. Esta é um breve comentário sobre esse assunto. A rede não seleciona nem faz acepção de pessoas, como está em Atos 10, 34 e 35. A rede reúne e junta todos os peixes. Ela não separa os peixes de imediato. É interessante notar que na parábola do trigo e do joio, Jesus tratou da separação entre bons e maus na consumação dos séculos. Porém, na parábola da rede, o ensino sobre a separação de bons e ruins tem um destaque especial. Jesus queria evitar os erros da hipocrisia dos escribas e fariseus, que faziam acepção sem nenhuma preocupação. Eles separavam as pessoas. Jesus deixou explícito o alcance dessa rede com o Evangelho, quando disse: esse Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos os agentes, então virá o fim. Mateus 24, 14. Agora, o mar representa a humanidade. No contexto da parábola, o mar representa toda a humanidade caída. Alguns textos bíblicos referem-se ao mar como uma metáfora de gente, povos, nações, como em Isaías 57, 20, Daniel 7, 3 e Apocalipse 13, 1. A ideia que a Bíblia sugere acerca do mar não apenas a sua extensão e periferia, mas refere-se à sua profundidade e obscuridade do pecado e trevas. Porém, o Evangelho tem o poder de tirar do fundo do mar o mais vil pecador e salvá-lo. Romanos 1,16. Lembre-se do apóstolo Paulo. Perseguia os cristãos, matava, e então o Senhor resgatou a vida dele. Os pescadores. O texto alude aos pescadores de modo indireto, porque se interfere mais especificamente ao trabalho de puxar a rede para a praia e o trabalho de apanhar os peixes e separá-los entre bons e ruins. Naturalmente, esse ponto representa a missão principal dos cristãos na terra, que é a evangelização. Os peixes que caem na malha de rede são indiscriminados, vêm todos os tipos. Sabemos que a rede não discrimina nem seleciona os peixes. A parábola diz que a rede apanha peixes de toda a espécie, bons e ruins. Na verdade, a rede não passa de mais de um recurso humano do qual Deus se serve na terra para organizar a sua igreja. A igreja, num certo sentido, pode ser comparada a uma rede, porque nela entra todo tipo de pessoas, independente de cor, raça e condição social. A igreja recebe em suas linhas toda espécie de pessoas e trabalha para cuidar dessa gente. O papel dos anjos, no final dos tempos. Os anjos entram em ação após a pesca e farão a separação entre bons e ruins. O Senhor tem anjos trabalhando para agir, para fazer essa
separação. Vamos explicar então essa parábola. Como vimos, a rede apanhava tanto os peixes próprios para o consumo, quanto os impróprios. Em outras palavras, a rede trazia peixes bons e maus. Essa ideia de seleção deve ser mantida em mente para entendermos o ensino principal dessa parábola, que claramente focaliza o dia do juízo final. Usando elementos do cotidiano de Deus, discípulos, Jesus conseguiu ensinar e comunicar uma verdade espiritual de que devemos pescar homens com a pregação do Evangelho na salvação. Devemos convidar todos ao arrependimento sem distinção, mas devemos apontar para a forte realidade que o grande dia do juízo virá. Nesse dia, então, o ímpio e o justo serão separados. Sabemos que a rede não discrimina, mas por fim, essa parábola possui muitas semelhanças com o joio e o trigo. Dessa forma, como eles crescem juntos na parábola, lá na lavoura, sem que sejam separados até o tempo da colheita. Também os peixes bons e ruins são apanhados na rede e permanecem juntos até que a rede seja arrastada para a praia. Lições dessa parábola. A parábola da rede ensina que haverá uma seleção. Da mesma forma com que a rede é lançada e peixes variados são apanhados, até que num determinado momento ocorre a seleção. Segundo, o evangelho da salvação é ofertado constantemente, pescando os homens, Lucas 5,10. Terceiro, nem todos que são pescados por essa rede entrarão no reino de Deus. Embora a rede esteja carregada de peixes, haverá um momento de separação. Jesus deixa claro que este momento ocorrerá no dia do juízo, e nesse dia os anjos separarão os ímpios dos justos. Quarto, a rede é lançada a todos, mas tem um detalhe importante: só os que tomam a decisão por Cristo são escolhidos. Não é antes, não é uma escolha de Deus para o homem, mas é o homem que tem o seu livre-arbítrio, ele escolhe o Senhor e então ele é separado para passar a eternidade com Deus. Esse é um detalhe muito importante para todos nós. E 5, existem dois grupos. Sim, a rede reúne toda a qualidade de peixes, ou seja, peixes de várias espécies e tipos. Entretanto, quando chega a hora da seleção, todas as espécies estão em apenas dois grupos, os bons e os ruins. E então, nós temos o sexto. Às vezes ímpios podem ter aparência de piedade. É comum que se fala em ímpio logo vir nossa mente alguém nitidamente que está distante dos mandamentos de Deus. E para a gente concluir, essa parábola nos ensina a definir nosso papel. Primeiro, como obreiros pescadores que lançam a rede do Evangelho para apanhar o maior número de pessoas para Cristo. E é o Senhor, então, que vai fazer no dia final esta seleção. Perguntas para pensarmos. Primeiro, você tem jogado sua rede sem discriminação e sem distinção? É para todos. Segundo, a rede precisa alcançar hoje todos os povos não alcançados, ou seja, até os confins da terra, entre todos os povos, línguas, tribos e nações. O que você tem feito a esse respeito? Terceiro, o que torna uma pessoa justa e, consequentemente, livre de ser jogada na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes? E, por fim, diante da resposta anterior, qual a nossa responsabilidade como testemunhas de Jesus à luz de Atos 1:8? Temos cumprido até os confins da terra? Nós temos 2 vídeos que vocês podem assistir falando sobre essa evangelização no Brasil e no mundo. E o versículo para nós memorizarmos. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deus te abençoe, lance a rede, que vamos ter muitos peixes, muitas pessoas, para a glória de Deus. Fique na paz, boa semana.